Olá, irmãos e amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, onde estaremos entrando hoje no dia 178, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, iremos ler Neemias capítulos 7 e 8, e no Novo Testamento, iremos ler Lucas 23, do versículo 26 ao 49. Lembrando a todos que a leitura é feita de modo alternada, Antigo e Novo Testamento, certo? Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Tudo bem? Logo mais estaremos iniciando com a oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, e que ele guarde esses momentos, esses minutos, diante da sua palavra, sem nenhum tipo de interrupção, certo? Pegue o seu exemplar sagrado, e desde já também eu agradeço as orações por este projeto. Já estamos quase chegando na metade do caminho. De 365 dias, já são 178 de leitura da palavra. Muito obrigado a todos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia estar aqui diante da tua poderosa palavra, para meditarmos e aprendermos nas Sagradas Escrituras. Meu Senhor, abençoa esse dia de número 178 de leitura, e que possamos entender um pouco mais sobre o trabalho de Neemias e sobre o livro de Lucas. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Dá um dia abençoado e de livramento. Guarda a nossa vida de todo mal, nos fortalece contra o pecado, e que possamos praticar o que nós lemos aqui, meu Senhor, tanto na nossa vida, quanto na vida do próximo. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Hoje serão 2 capítulos do livro de Neemias, capítulo 7, tem como subtítulo: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Versículo 1 fala: Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós, trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua, de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128.
os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens do Outranebo, 52, os filhos do Outrelão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Adide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedalias, da casa de Jesua, 973, os filhos de Mer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 774, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os netneus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Egidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Nacufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netneus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá, Tel Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, o de Leadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tissarta lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tissarta deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 daricos, e em prata 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netneus, e todo Israel nas suas cidades. Aleluia. Vamos agora para Esdras, capítulo 8. Tem como subtítulo: Esdras lê a lei diante do povo. Versículo 1 diz: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça,
que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maséias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E, de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Glória a Deus. Neemias, capítulos 7 e 8. Leitura do Antigo Testamento concluída. Pularemos agora para o Novo Testamento, onde vamos continuar Lucas, capítulo 23. Ontem nós lemos até o versículo 25, certo? E agora vamos terminar lendo do versículo 26 ao 49. Tem como subtítulo Jesus a caminho do Gólgota. Versículo 26 fala: E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram,
e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Aleluia, somente aqui até o versículo 49. Leitura tremenda da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas lições que podemos tirar aqui do texto sagrado, tanto no livro de Neemias, quanto aqui no teu sacrifício por nossas vidas. Abençoa grandemente, Pai, a nossa vida, fortalece a nossa mente, fortifica contra toda a astuta cilada do pecado e nos dá, Pai, dia de paz e alegria. Repreende todo o mal na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar diante da palavra do Senhor. Mais um dia vencido, graças a Deus. Vamos aqui agora para o nosso plano de leitura, onde estamos no dia 178. Lemos Números, capítulos 7 e 8 do Antigo Testamento. Aliás, lemos Neemias, capítulos 7 e 8, e depois Lucas 23, do versículo 26 ao 49, certo? Graças a Deus, o Senhor permitiu gravarmos mais um dia. Amanhã, se o Senhor permitir novamente, estaremos continuando o projeto Leitura Diária da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Muito obrigado a todos que estão orando e acompanhando este projeto. Até mais.